Terceira questão de matemática da FUVEST 2016 é uma questão que parece mais física, minha gente. Ele retrata 3 intervalos de espaço, separando eles em terços, né? A primeira terça parte, depois a segunda terça parte e a última parte. Portanto, já no início é interessante você imaginar que tudo isso daqui, todo o caminho, vai ser chamado de D. E que eu tenho pedaços deste caminho aqui separados. Então eu vou ter 1/3 de D, 1/3 de D e o resto, que é o outro terço que está faltando. No primeiro momento, esse meu carrinho desenvolve aqui uma velocidade de 60 km por hora. Depois, ele passa a desenvolver uma velocidade de 40 km por hora. E no finalzinho ele desenvolve só 20 km por hora. E a pergunta é bem direta. O valor melhor que aproxima a velocidade média do veículo nessa viagem. Pois é, meus caros, velocidade média é um conceito da física. E o conceito de velocidade média é simples. ΔS total dividido pelo ΔT total. Então eu preciso escrever aqui todos os espaços percorridos e todos os tempos. É aí que entra o problema. O tempo ele não informou, certo? Nós não temos o tempo que demorou para andar nesse primeiro trajeto. E aí, matematicamente, vamos trabalhar com esse conceito. Vamos supor que eu esteja analisando agora um dos pequenos trechinhos aqui, o primeiro. E aí eu sei que a velocidade é 60, e esse primeiro ΔS eu vou chamar de ΔS1. Qual seria esse tempo? ΔT. O ΔT, ele vai ser o ΔS dividido por 60. Isso pode ser escrito, nesse caso, como sendo 1/3 de D dividido por 60, uma vez que eu tenho o primeiro terço caminhado com 60. Portanto, matematicamente, eu vou escrever sempre no tempo 1/3 de D sobre a velocidade. Pode ser 60, pode ser 40, pode ser 20. Vamos à velocidade média. Bom, no conceito físico, então, nós temos 3 trechos. Portanto, eu tenho que somar todos os pedacinhos. E também 3 intervalos de tempo que eu preciso acrescentar. Os ΔS aqui são todos idênticos. 1/3 de D, mais 1/3 de D, mais 1/3 de D. Tudo isso dividido pelo tempo 1. O tempo 1 é 1/3 de D dividido por 60. E o tempo 2 é 1/3 de D dividido por 40. E o tempo 3 é 1/3 de D dividido por 20. Matematicamente agora, nós podemos colocar várias coisas em evidência. Primeiro delas, eu posso somar todos esses 1/3 de Ds. Imagine que seja x, você tem aqui um x, outro x e outro x. Eu tenho 3 coisas aqui, né? Portanto, eu posso escrever 3 vezes 1/3 de D. E embaixo eu posso colocar exatamente esse mesmo termo em evidência, pois eu tenho 1/3 de D por todos os lados aqui embaixo no denominador. 1/3 de D. E o que sobra desse fator comum em evidência? 1 sobre 60, 1 sobre 40 e 1 sobre 20. Esse é o grande problema agora matemático. Nós podemos eliminar a distância, sobrando 3 dividido por toda essa contaiada. Essa continha aqui, ela pode ser um pouco melhor feita se nós multiplicarmos os denominadores e os numeradores dessas frações para já construir o MMC. Então, por exemplo, eu vou multiplicar por 2 essa primeira fração, tanto em cima quanto embaixo. Vai ficar 2 sobre 120. Multipliquei por 2 para dar 120. Agora aqui eu vou multiplicar por 3, em cima e embaixo.
para ficar 3 sobre 120. E aqui eu vou multiplicar por 6 para ficar 6 em cima e 2 vezes 6, 12, 120 embaixo. Assim eu tenho denominadores comuns e isso vai favorecer a minha conta. Então eu tenho 3 dividido por denominador comum, é só somar. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sobre 120. E aí basta copiar o primeiro pelo inverso do segundo. A velocidade média então será 3, que multiplica 120 sobre 11. Número infeliz esse, meus caros, porque a conta precisa ser feita. Seria 360 dividido por 11. E a velocidade média aqui dá por volta de 32,7 km por hora, aproximadamente. Isso já dá uma ideia de qual é a alternativa mais próxima desse valor que nós calculamos de forma exata. Também questão trabalhosa matematicamente, pois envolve bastante conceitos da física.